Autistas conseguem namorar? Sim, autistas conseguem namorar. Porém, nem todo autista se interessa por um relacionamento amoroso. Mas isso até aí, né? Nem nós. A verdade é que todos os níveis de autistas conseguem ter um relacionamento, mesmo níveis de suporte 2, 3, apesar deles terem uma dependência de pais, cuidadores e pessoas próximas ali em volta deles, eles conseguem desde que exista o consentimento, desde que eles consigam se encontrar dentro desse relacionamento. Até a questão até o nível de independência e autonomia, né, em que esses jovens são colocados na rede familiar, vai depender muito nessa questão se ele vai ter um interesse futuro por algum relacionamento amoroso ou não. Então, toda essa questão de autonomia e independência também fazem parte em relação a essa questão do nível moderado e mais severo em relação ao autista. Não sei que tipo de mãe você é, mas se é aquela que supervisiona o celular do filho, se já sabe que o filho tem algum tipo de aplicativo, um Instagram, um Facebook. Não necessariamente os relacionamentos por aplicativos de relacionamentos, né? O relacionamento pode vir de uma curtida do Instagram. E você, mãe, você costuma supervisionar o celular do seu filho? Então, assim, agora a gente vai entrar nessa parte sobre essa questão dos aplicativos e das redes que seus filhos podem estar utilizando para arrumar um relacionamento, tanto de amizade quanto amoroso, certo? A intenção desses aplicativos, além da interação que eles vão aprender a ter, de conhecer pessoas, de conversar, de interagir, é muito interessante também que seja, de uma certa maneira, supervisionado pelos pais. O ideal é que outros aplicativos de namoro e relacionamento sejam com acima de 18 anos, mas que seja principalmente com a câmera ligada, porque hoje em dia a gente tem algumas preocupações em relação ao que acontece por aí, né, das inteligências artificiais e afins. Então, que isso seja supervisionado de uma maneira que o ideal é que seja com uma câmera aberta, por videochamada. A partir daí, o aprendiz, o adolescente, ele vai conseguir interagir de uma maneira muito, muito melhor, porque ele vai estar vendo com quem ele está conversando, ele vai saber do que ele está falando, e de uma certa maneira, com uma certa distância, os pais também vão conseguir supervisionar isso, mas sem entrar no espaço, né? No espaço do adolescente, sem invadir a privacidade desse adolescente, mantendo uma conversa, orientando os filhos de alguma maneira. Sim, com certeza. E não esquecendo que avançar isso para um encontro, né, efetivamente, que seja um encontro em locais públicos. Isso, né? Aí. Em que tenha movimentações, que seja um shopping, um local movimentado, e que os pais, de uma forma indireta e discreta, possa estar ali junto também, acompanhando isso, por conta do mundo hoje, né? Que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, independente do adolescente ser típico ou atípico, tem que haver esses cuidados, né? E com isso, né, com esses encontros, também dá a oportunidade do adolescente não se manter isolado. Mesmo que ele não encontre com essa pessoa, mas ele vai ter com quem conversar, com quem trocar uma ideia, assuntos em comum, pela questão do hiperfoco, dos mesmos assuntos, ou até mesmo que ele, de alguma maneira, aprenda a falar sobre outras coisas que não seja só do interesse dele. Sim, com certeza. E até a questão desse hiperfoco, né? A gente chegou a comentar ontem, né, Nelson? Até que ponto o hiperfoco do autista, né, para um ajuda e atrapalha num relacionamento. Porque pode ser beneficiário esse assunto do hiperfoco, pelo fato de você ter alguma coisa a introduzir num relacionamento, uma conversa, né? E pode ser que a outra parte, não necessariamente uma coisa importante,
é TEA. Né? Exatamente, Não necessariamente exatamente. o meu filho é TEA, tem que namorar com uma outra pessoa TEA. Não. Isso entra em todos os campos. Um TEA que namora com TOD, que namora com TDAH, que namora com um... E assim vai, um atípico com um neurotípico, enfim. Exato. Tá todo mundo aberto para se relacionar, mas isso tem que ser recíproco. Existe uma necessidade de perceber se existe uma reciprocidade dos dois lados, até mesmo para esse adolescente não entrar no campo de uma frustração. Ele precisa saber perceber, né, ver alguns sinais de que ele está sendo, esse relacionamento está sendo recíproco. Sim, com certeza. E essa questão do hiperfoco entra realmente nisso, dele poder pelo menos dar o início de uma conversa. Exatamente. Mas a gente tem que ter o cuidado para não se tornar algo tão cansativo também para outra parte. Né? Então, acaba sendo uma troca, porque ele vai trazer o que interessa e a outra parte vai trazer o que interessa a ela. Então, eu acho que isso acaba unindo o útil ao agradável. É verdade. E o relacionamento amoroso em relação à sensibilidade sensorial? Como será que isso funciona, hein? Vamos pensar como uma pessoa que tem uma sensibilidade ao toque, a ruídos, ambientes cheios. Né? Como é que essa pessoa vai conseguir se relacionar? Exato. Porque o relacionamento, partindo do princípio que ele não necessariamente precisa ter um toque para ser um relacionamento. Ele não necessariamente precisa ter um toque para acontecer. Mas um dos lados tem uma expectativa que esse toque aconteça. Sim. E como fazer quando essa pessoa ou quando esse adolescente tem essa sensibilidade sensorial? Exato. Porque assim, eu acho que parte muito dessa questão, Glaucia, da não obrigação em ter. Né? A partir do momento que uma das partes não está preparada, independente de qual tipo, mas há um toque que seja, ok. Né? Eu acho que essa questão é bem clara, não só para questões de autistas, mas para todas as comorbidades, todos os transtornos e inclusive os típicos. Sim, né? Principalmente. Porque quando não é permissível, a parte de um lado não quiser, o outro tem que aceitar. Né? E Renata, é importante ressaltar que o relacionamento ele só é válido, quando há uma reciprocidade. Quando há uma permissão, para ambas as partes. Exatamente. Tem que haver o consentimento, acho que é a base principal para o relacionamento. Porque aqui tá muito isso, né? Quando alguma das partes, né? Tenta algo mais ousado, por exemplo, como um beijo. Se você tá com interesse em relação a isso, se permita. Caso você não esteja preparado para aquilo, você não tem que fazer por conta da expectativa do outro, né? E sim por conta da sua expectativa, do que você quer naquele momento. E se você não estiver preparado para isso, ok também. Mas é interessante dizer ao outro como você se sente em relação a isso, estar aberto a experimentar quando se sentir confortável, no momento certo, mas deixando isso muito claro para que nenhuma das partes crie grandes expectativas e depois vá ter uma grande frustração porque o outro não consegue abraçar, não consegue beijar e fora que no relacionamento existe a questão sexual, né? Porque vai para o próximo passo. Que inclusive os adolescentes eles estão com os hormônios em ebulição. E vocês, pais, estão preparados para que seus filhos tenham interesse em ter uma relação sexual? Não é porque eles são TEA, o nível 1, 2 ou 3, que eles não têm hormônios, que eles não tenham vontade que eles não têm desejos, né? Existem os desejos. A libido
está em ebulição. Exatamente. Mas assim, aí é um papo para uma outra conversa, né? Porque um outro momento. É complicado aí, porque a gente acaba tendo que entrar na área dos responsáveis, dos pais, mas pais, fiquem cientes que sim, o filho de vocês estão crescendo, viu? Agora dica para vocês, adolescentes, aqueles interessados, né, em ter um relacionamento e fica aí se questionando, se perguntando como eu vou conseguir isso, como eu posso fazer para conseguir isso. Então a gente vai estar aqui dando 9 sinais de que uma pessoa pode estar interessada em você. Então assim, preste atenção nessas dicas. Primeiramente, repare se essa pessoa que você está interessado, né, na escola, no ambiente social, na faculdade, se ela demonstra proximidade corporal. Se você percebe que quando ela está muito próxima de você, se ela tenta tocar no seu ombro, no seu braço, né, começa a tentar curvar mais o corpo para perto de você, para chegar mais próximo de você, isso pode ser um sinal. O próximo sinal é se existe a busca pelo contato físico. Essa pessoa, ela toca em você? Ela põe a mão no seu ombro? Ela faz carinho no seu cabelo? Se você perceber que existe esse contato físico cada vez mais próximo, é sinal de que a pessoa pode sim estar interessada. Exato. Sem contar com o sorriso, né? Eu acho que o sorriso demonstra muitas coisas. Mas não é aquele sorrisinho simples de canto de boca, é um sorriso prolongado, né? Talvez aquela piada que não seja tão piada. Que não seja tão engraçada. Que não seja tão engraçada, que acaba se tornando muito engraçado. Então eu acho que isso é importante observar também. O próximo ponto é, você percebe que existem olhares prolongados dessa pessoa para você? Às vezes você está no canto da sala, está num determinado lugar e você olha para a pessoa, ela está à distância te olhando, te observando. Sempre que você olha para ela, ela está correspondendo ao seu olhar. Exato. E aproveitando, continuando essa questão do olhar, se essa pessoa mantém o olhar fixo em você quando você está falando, né? É aquela questão do não desviar o olhar, de prestar atenção. Movimentos, às vezes as pessoas não olham diretamente no olhar, mas olham para a boca, né? Então, assim, exatamente. Vamos observar isso. O próximo ponto é, essa pessoa, quando está conversando com você, ela tende a inclinar a cabeça assim, quando você está falando? Né? Ainda tem aquela jogadinha de cabelo? Ou aquela piscadinha? Com certeza. A gente tem aqui uma questão, sabe que eu nunca tinha percebido isso? Essa questão dos pés, que quando a pessoa demonstra um certo interesse para aquela com que está ali conversando, de você se direcionar os pés retos para a pessoa. O corpo fala! O corpo fala! Exatamente. Então, assim, você não costuma se inclinar ou ficar com a perninha de lado. Não, você costuma ficar na direção. Você costuma colocar os pés na direção da pessoa, né, que está ali falando, que te demonstra interesse. E quando você se encontra com essa pessoa, tanto você ou ela, quando vê a pessoa, você já quer ajeitar a roupa, já ajeita o cabelo, já ajeita o olhar, já passa um batom, para mostrar que você tá bem posto, né, para a pessoa. Com certeza, sem dúvida, porque a questão dos gestos, como você falou, o corpo fala, gente. E assim, os gestos, normalmente a gente não costuma perceber isso, mas quando a gente para num lugar, pais, parem assim, numa pracinha, não sei se tem coisa de pracinha hoje em dia, né? Mas no shopping, vamos dizer, no shopping, e observem os jovens. Como é interessante isso.
a questão dos gestos. Então, a gente percebe que quando há um relacionamento ali entre um casal, quando há algum interesse, como a menina mexe no cabelo, o jeito que ela mexe no cabelo, o jeito que o menino começa a transmitir coisas parecidas com ela, né? Então, assim, se ela tenta uma aproximação, um sorrisinho, ele se aproxima mais um pouquinho também e dá mais um sorrisinho em resposta. Então, assim, fica a dica, tá? Se você quer observar um casal, um adolescente, para perceber essas dicas, esses sinais aqui que a gente está dando para você, adolescente, vai num shopping que vocês vão ver que é real. E os pais e os adolescentes vão perguntar, mas isso funciona até mesmo para quem é TEA? Boa parte desses sinais, sim. Com certeza. Mesmo aqueles autistas que não têm a troca de olhar, os outros sinais estão aí. Não necessariamente vão ter todos esses sinais, mas você vai perceber algumas coisas. Quando existe um interesse de uma pessoa na outra, é perceptível. Sim, então independe de qual gesto você vai apresentar, se vai ter um olhar mais fixo, um sorriso mais prolongado, mas com certeza vai haver ali um sentimento e uma vontade de estar com o outro, com certeza. Verdade. E o principal é perceber se essa recíproca, se ela é verdadeira, se com certeza os dois estão interessados. Porque para um relacionamento acontecer, tem que ter dois, né? É verdade. E é isso. Primeira pergunta. Existe autista homossexual? Sim! Existem autistas homossexuais, sim. Sim, e de todas as orientações, né, nesse sentido. Com certeza. Uma pessoa atípica pode se relacionar com uma pessoa autista? Sim, só que essa pessoa que vai se relacionar com uma pessoa TEA, ela tem que estar preparada emocionalmente, porque uma pessoa TEA, independente do seu nível de suporte, ela tem dificuldade de demonstrar as emoções, os sentimentos. Então, a pessoa precisa identificar alguns sinais e é super importante que ambos façam terapia para conseguir conduzir essa relação, porque uma relação padrão, ela tem muitos problemas. Ela tem, já existem, né? Elas trazem algumas dificuldades do relacionamento em si. Um relacionamento nesse nível pode ser sim um relacionamento complicado, mas desde que os dois consigam fazer terapia, fazer um acompanhamento para poder lidar melhor com essa relação. Eu acho que na verdade todos deveriam fazer terapia, né? Concordo. Eu acho que tanto os relacionamentos típicos e atípicos divergem de problemas. São duas pessoas com pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, comportamentos diferentes. Então, independente de ser TEA ou não TEA, há essa necessidade de cuidar para que se mantenha esse relacionamento. E outra coisa, né? Não necessariamente também é identificado se uma pessoa é TEA ou não. Ainda mais suporte 1. Né? Não necessariamente a pessoa também vai saber que aquele relacionamento... Eu conheço vários casos de pessoas casadas que só foram descobrir que o marido ou que a esposa era TEA depois, sei lá, de 20 anos de relacionamento. Me apaixonei por um autista, só que eu acho ele um pouco frio. Como saber que ele também gosta de mim? Então, apesar das possíveis dificuldades que um autista pode ter, isso não impede que ele tenha sentimentos. Ele vai ter dificuldade em alguns momentos de expressar, de mostrar para você, de te falar. Mas aí também vai muito da expectativa que você cria sobre isso, né? Aí a gente está falando de algumas outras circunstâncias sobre dependência emocional, entre outras coisas. Descobri meu diagnóstico com 30 anos, nunca consegui me relacionar, mas eu ainda gostaria. O que vocês me indicam? Bom, acho que a indicação que seria interessante seriam os aplicativos de relacionamento ou as redes sociais e tentar interagir.
de alguma maneira. Participar mais em eventos sociais. Não sei se você já trabalha ou não, mas participar de eventos do seu trabalho. Academia também, hein? Academia é uma fonte de relacionamento que você também pode investir. Ainda vai estar cuidando da saúde física, né? É verdade. E mental. No participar de lugares onde tem um grupo de pessoas, né? Mesmo que você tenha uma resistência para estar num lugar que tenha muita gente, mas ver dentro das suas possibilidades, dentro do que você consegue, algum lugar que você consiga frequentar para ter a oportunidade de conhecer pessoas, porque não tem como ter um relacionamento se não conhecer pessoas. Quando eu tenho um interesse amoroso em alguém, em qual momento eu conto que eu sou autista? No momento em que você se sentir mais seguro, né? Confortável para isso. Num primeiro momento, acredito que não, mas assim que você tiver uma relação sentir que tem uma relação de confiança, você deve contar quais são, qual é o que você não vai chegar, tipo, arrumar um peguete, né? Arrumar um crushzinho e vai chegar, sou autista. Não, desnecessário. Mas então, quando você se tem sentir que ter algo mais confortável, quando tiver mais seguro. Se aquele relacionamento for algo mais certo, digamos assim, né? Aí seria interessante sim você contar. Nesse trazer, momento. porque eu acho que é uma coisa muito íntima que cabe a você em querer dizer ou não. Eu quero saber mais sobre sexo, mas os meus pais não querem conversar comigo. O que eu faço? Olha, nós temos uma questão. Procure as psicólogas. Né? Importante você procurar orientação nas terapias, né? Com certeza. A psicóloga pode te dar um suporte em relação a isso, mas a sua família precisa entender que você tem as suas necessidades, que os hormônios estão começando a entrar Porque o Google tá aí, né? O Google tá aí. Então, se a família, que é a rede de apoio, naquele momento não apoia, não dá o suporte, então o adolescente, de uma forma geral, ele vai buscar em outras formas. Vai buscar informação com um colega, vai entrar no Google e vai descobrir, talvez, das piores formas possíveis. Acaba entrando num caminho de ter informações erradas ou não saber exatamente como usar um preservativo, os contraceptivos, não saber usar. Sem contar com IST, né? As infecções sexualmente transmissíveis. E dentro desse caminho ainda existem as questões de, por não saber como as coisas acontecem, de que forma acontecem situações de abuso e entre outras coisas. Bom, gente, agora vamos finalizar, né, o nosso vídeo. Se vocês gostaram, vocês comentem, compartilhem, curtam. É muito importante os pais, os cuidadores entenderem que o adolescente TEA, ele quer se relacionar, ele quer ter relações sexuais, e isso é pouco falado. Eles precisam de uma ajuda, de um suporte em relação a isso. Então, se vocês tiverem mais perguntas, tiverem dúvidas, podem entrar em contato, comenta aqui embaixo, deixa a sua pergunta, vamos ficar muito felizes em responder. Dá um like, ativa o sininho. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.